Quero louvar a Deus pela minha vida, pela vida da minha família e por me conceder de estar mais um dia aqui para partilharmos junto a palavra de Deus. Talvez você já tenha ouvido acerca de Páscoa, mas não sabe o que significa. Mas não sabes qual é o motivo. E não sabe, até pode não saber porque que só o mestre morreu por ti. Amém? Mas diante da palavra de Deus, vamos aprendermos a palavra de Deus. Livro de Marcos. No livro de Marcos. Vou pedir aí o nosso pianista aí nos ajudar com fundo, talvez podemos sonegar aí. Tem aqueles mesmo a palavra sonega. Então acho que poderia nos ajudar assim mesmo. Marcos capítulo 14, versículo 1. Marcos capítulo 14. Vou pedir irmão Dani para ajudar com a leitura. No livro de Marcos, capítulo 14, verso 1. O título do texto: O plano para tirar a vida de Jesus. Verso 1. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderia a traição e o mataria. Saltei para o verso 12. Assim diz a Escritura, no versículo 12. E no primeiro dia da Páscoa, no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? 13. Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Seguiu e dizei ao dono da casa onde ele entrar que o mestre pergunta: onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaço, cenáculo mobilado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhe tinha dito, prepararam a Páscoa. 17. Ao cair da tarde foi com os 12. Quando estava à mesa e comia, disse Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá.
E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro: porventura sou eu? Respondeu-lhe: é um dos 12 o que mete comigo a mão no prato. Verso 21. Pois o Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor lhe fora não haver nascido. Aleluia. Fecha seus olhos, vamos proceder com uma oração. Senhor Pai Deus, mais uma vez queremos te dar graças, te glorificar. Graça, Senhor. E por isso estamos aqui, Senhor, nesta noite, para ouvirmos daquilo que o Senhor tem para conosco, para, Senhor, nos ensinar, nos conduzir, para, Senhor, continuemos a perseverar, a estarmos nos seus caminhos. Porque o Senhor, Pai, a sua vontade é boa, agradável e perfeita, porque nele não contém erro, Senhor nosso Deus. Mas nós somos homens pecadores, Senhor, necessitando da sua graça, necessitando, Pai, da sua misericórdia. Em nome de Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor nosso Deus, por meio desta palavra, Senhor Jeová, venha nos ensinar, Pai, a andarmos e a vivermos de acordo com a tua palavra, para que possamos compreender, Senhor Pai, que a sua vontade, Senhor Pai, era para salvar o homem, para tirar o homem nos seus caminhos pecaminosos, para tirar o homem nos seus caminhos, nos seus desejos. Por meio desta palavra, Deus, venha nos ensinar por meio do teu Santo Espírito, abrindo o nosso entendimento e nossos ouvidos, para compreendermos e termos a compreensão. Pai, toda ignorância no nome de Jesus Cristo caia por terra neste momento. Pai, toda dureza do coração que não aceita a sã doutrina da palavra de Deus, nós estamos a repreender nesta noite, para que haja união da igreja, Pai, o mesmo Espírito, mesma fé e mesma alma, em nome de Jesus Cristo. Porque nós queremos que temos um Deus que opera maravilha, que transforma a vida, em nome de Jesus. Mais uma vez, Pai, entregamos as nossas vidas de Deus, por mais que não tenhamos, Senhor Pai Deus, o emprego, que não tenhamos a saúde, mas mesmo assim queremos continuar a te adorar, Senhor, na beleza da tua santidade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Diga comigo. Irmão, peço para usar o micro de fio aí. Esta segunda. A palavra de Deus. Mas antes de falarmos acerca da vinda de Jesus, antes de falarmos acerca da Páscoa, nós temos que voltarmos ao princípio, porque foi a partir daí onde nós entendemos o que verdadeiramente significa Páscoa. E a partir daí nós entendemos qual era o significado. Primeiramente nós vemos na palavra de Deus um povo de Deus que vivia na terra do Egito. Mas antes dele ir para aquela cidade, aconteceu uma coisa, porque o povo de Deus tinha que sair da terra onde estava, porque para o povo começar a se multiplicar no Egito, foi através de um homem. E esse homem, a Bíblia nos fala de José. José era um filho que era muito amado com seu pai Jacó. Jacó amava tanto a José, parecia que o amor dele não amava a outros irmãos. Mas a Bíblia vem nos ensinar, quando José
Panhawi iyo os irmãos tentam armar uma armadilha wasibale iyo abugonza abutere para poder matar José. kuti akwanise kumupa. Mas nós entendemos pela palavra de Deus Kwani mapesesa kushogera qual é o motivo tangu diboni por que os irmãos tamanaye tinham que odiar tanto a José kuti angabuza kufika até o ponto de desejar matar a ele. alekuza kufikira naye Porque existiu uma certa vez ilipo nthawi que ibodzi José teve um sonho da parte de Deus, yomwe iye zuza kana maloni onde ele sonhou que ele estava sendo constituído como sendo constituído alguém grande no meio deles, alikuikira mkulu onde os irmãos poderiam se prostrar nele. omwe asibale washanaweza kugudamira kumwepo Então a Bíblia nos diz wokuli que malifologosera José contou para seu pai kuti iye zuza era e usabale contou para seus irmãos. anausabama A partir daí os seus irmãos kushogera mwamba começaram a se perguntar no seu coração: kutifunza mitima mwa como nós serviremos a você? ife vanenza kugudamira nani A Bíblia nos vem nos ensinando wokuli ukwaza lifundisa que através de José, kushogera kwa iye zuza então aqueles filhos dos irmãos wanawale asibale waye começaram a odiar a ele, adayamba kumuyenga iye começaram a não gostar mais dele adayamba sina kumufuna por iye causa da revelação que havia recebido da parte de Deus, kushogera kwa masomphenya por meio daquele sonho que havia recebido da parte de Deus. Mas aí a Bíblia continua nos ensinar que Deus havia um plano na vida dele, assim como nós estamos hoje nesta noite. É porque Deus tem plano com nossas vidas. Se Deus não tivesse plano conosco, nós não poderíamos estar aqui. Nós não poderíamos nos reunir nesta noite. Mas por causa do propósito do plano de Deus, hoje estamos aqui para percebermos, para entendermos o amor de Deus, para entendermos a misericórdia de Deus. A palavra de Deus diz que aqueles irmãos tentaram matar aquele jovem. A Bíblia diz por tentar matar aquele jovem, surgiu no meio deles outro irmão dele e teve misericórdia por seu coração. Disse: não podemos matar ele, vamos vender a ele. Então eles venderam, porque existiu uma caravana que passava pela frente dele. Mas a Bíblia nos fala que a partir daquele momento a Bíblia vem nos ensinando que ele foi vendido para o Egito. Então aqueles que lhe compraram como escravo, eles venderam também para outro homem. Esse homem, a Bíblia nos fala que este homem era Potifar. O homem era o general ou comandante do exército do Egito. A Bíblia diz: ele lhe colocou na sua casa como dono de todas as coisas. O Potifar disse assim para José: você pode governar todas as coisas na minha casa, mas menos a minha mulher. Então tudo você está sob seu controle, tudo você pode comandar. José começou a comandar naquela terra, começou a comandar na casa daqueles comandantes. A Bíblia vem nos ensinando ainda que José, através de comandar a mulher de Potifar, então ela apreciou o José. Olha quão belo que Deus fez o homem, veja quão bonito que Deus faz o servo de Deus. Até as prostitutas apreciam o servo de Deus, porque nós existe uma beleza que o mundo não consegue se conformar, que o mundo não consegue se contentar. A Bíblia diz que aquela mulher apreciou, desejou José. José disse assim: não, o meu Senhor, o meu patrão, ele me pôs comando sobre todas as coisas, mas menos você. Eu não posso governar você, nem tocar no seu corpo. Aquela mulher se sentiu envergonhada. Como pode me desprezar? A Bíblia diz que aquela mulher colocou culpa em José, para que seja como um culpado, para que seja como um homem que queria seduzir. Vemos a palavra de Deus. Ela falou para seu marido: diz, esse escravo que você comprou, esse servo que você trouxe em casa, ele queria me
fugir diante dele. Mas a palavra de Deus vem nos ensinar. Deus tinha plano na vida de José. Deus tinha plano na vida de José. Deus tem plano com todos os irmãos que estão aqui nessa noite. Deus tem plano, meu irmão, tem que acreditar nisso. Nem por acaso que nós estamos aqui nesta noite. A Bíblia nos diz que o Potifar levou José, pôs na cadeia, para ele ser torturado, para que ele se arrependesse. A Bíblia diz que levantaram dois homens dentro daquela cadeia. Eles tiveram um sonho e aproximaram José. A Bíblia diz que Deus havia dado uma graça da outra coisa a José, que ele poderia ter a interpretação de vários sonhos. Ele interpretou sonhos daqueles homens. Mas José disse assim para ele: não me esqueça quando voltares no seu lugar. Então a Bíblia diz: aqueles homens são colocados nas posições que eram eles foram treinar. A Bíblia diz que uma vez o rei de Egito teve um sonho. Através daquele sonho, ele precisava alguém para interpretar aquele sonho, para poder traduzir aquele sonho, do que aquele sonho referia, do que aquele sonho falava. A Bíblia não existia sacerdote, não existia sacerdotes feiticeiros, não existia feiticeiros que eram daquele lugar, que eram daquela cidade do Egito. Mas a Bíblia nos faz entender uma coisa: aqueles homens que foram colocados de volta nas suas posições, eles disseram assim: nós conhecemos um homem, e esse homem chama-se José, e esse homem interpretou nossos sonhos, e eu creio e acredito que esse interpretará também o sonho do rei. O rei disse: chama ele. A Bíblia diz que José chegou na presença do rei. Disse: eu tive um sonho. O sonho que eu tive foi X, o sonho X chama X. O rei disse assim: e se é a partir desses sonhos, não sei o que esse sonho significa. Não sei o que esse sonho significa. Mas José disse assim: virá um tempo, e esse tempo será de tempo de fome. 7 anos de fome, 7 anos de fartura. Mas resumindo a palavra de Deus, temos um cortamento aí. A palavra de Deus diz: o povo de Israel começaram a crescer naquela cidade. A Bíblia nem diz assim: esses jovens, esses filhos que estão a nascer de hebreus, nós temos medo que uma vez que eles cresçam e eles lutem contra nós, eles que possam lutar contra nós. O que nós temos que fazer? Todo filho homem, todo filho macho, quando ele nascer, ele tem que ser matado. Quando uma mulher nascer, pode viver. A Bíblia diz que os filhos de Israel, quando eles concebiam, quando eles nasciam, um filho homem, aquele rei mandava que fosse matado, não poderia viver. Mas a palavra de Deus diz: andando do tempo, o povo começou a crescer, e José perde a vida, e aquele povo existiu outro rei, começou a escravizar aquele povo. Aí começam os filhos de Deus a viver como escravos, a viver como homens, parecendo que não tinham um Deus que poderia responder às suas orações, que poderia responder às suas súplicas. Mas a palavra de Deus vem nos ensinando que aquele povo começou a crescer de uma forma que o rei, que já não tinha mais o controle daquele povo, começou a crescer aquele povo, que ele já não tinha mais como controlar aquele povo. A palavra de Deus vem nos ensinar: Deus já tinha promessa, Deus já tinha promessa, Deus já havia falado com Abraão, Deus já havia falado com Abraão, disse: Abraão, existirá um povo que será escravizado, mas eu me mandarei.
Aleluia. Eu libertarei eles. Mas a palavra de Deus chegou um certo tempo. Os filhos de Deus, eles se prostraram a Deus, decidiram buscar a Deus. Quando o crente decide buscar a Deus, é onde Deus quer responder. Quando o crente decide se posicionar, é onde Deus quer falar. Mas a palavra de Deus vem nos ensinar. Aquele povo clamou a Deus. Deus enviou um homem. E esse homem foi Moisés. Moisés chegou naquela cidade. Moisés, quando Deus apareceu nele, Moisés disse assim: não sou um jovem pequeno, eu não irei conseguir. Em meu lugar, penso que mande outro. Deus disse: não, eu escolhi você, Moisés, para libertar este povo. Moisés disse assim para Deus. Eles não acreditaram nas minhas palavras. Deus disse assim para Moisés: o que Deus na sua mão? Moisés disse: esse é um cajado. Esse é um cajado. Deus disse: não, esse cajado será como um sinal para eles. Lança na terra esse é o cajado. A Bíblia diz que quando Moisés lançou o cajado se transformou em serpente. Deus te disse de novo: põe seu braço sobre a camisa. Então Moisés pôs seu braço. A Bíblia diz que quando Moisés tirou, a mão de Moisés era como lepra. Alguém como um leproso. Deus diz: coloca de novo. Moisés colocou sua mão. A Bíblia diz que a sua mão de Moisés já havia se sanado daquela lepra. Deus disse: vai para Egito, libertar este povo, tirar da escravidão, porque este povo é meu, porque este povo tem um plano. Aleluia! Glória! Deus tinha plano na vida daquele povo. A Bíblia diz: Deus disse assim para Moisés: antes de você sair, celebra a Páscoa. A palavra Páscoa, a palavra Páscoa significa passagem. Aleluia. A palavra Páscoa, significa passagem. E por isso Deus diz assim: vocês estão de passagem, celebre uma festa. Porque a palavra Páscoa, ao mesmo tempo, significa celebre, significa comemore. Porque este dia será um dia de comemoração. Será um dia que vocês vão comemorar acerca da vossa libertação. Aleluia. Deus, a palavra de Deus vem nos ensinar. Eles prepararam a Páscoa. Não essa Páscoa que nós vemos. Não essa Páscoa de mentira que nós vemos. Dizer sexta-feira não pode comer carne. Isso é falta da palavra, meus irmãos. Todo cristão tem que andar pela palavra. A Bíblia diz que a primeira Páscoa que o povo de Deus celebraram, Deus disse: mate um cordeiro. Isso podemos ver no Êxodo capítulo 12, no seu versículo 11. Deus disse assim: mate um cordeiro. Essa carne não pode preparar. Essa carne tem que assar. Porque vocês estão na escorreria. Fazem um pão. Esse pão aí, esse pão não pode ser com fermento. Tem que simplesmente assar. Porque vocês estão nas escorrerias. Prepara verduras. E essas verduras serão verduras amargas. E essas verduras nos fará lembrar dos dias difíceis que vocês passaram na inteira do Egito. Prepare, porque serão livres. Aleluia! Serão livres! Livre, irmãos! A Bíblia diz: preparar a Páscoa. Isso de Sexta-feira Santa. Isso é da Igreja Católica. Nós temos que andar pela palavra. Não podemos andar com coisas que não vem escrito. Isso de não comer carne na sexta-feira, isso é de católico. Você tem que comer frango, porque você está alegre, porque você está feliz.
Você já viu uma festa? E vamos largar quando? Festa para preparar feijão? Quando só quando vai ficar Festa, a festa que existia Quando vai colegar? de Páscoa que nós vemos na Bíblia Páscoa vai colegar muito. era uma festa VIP. E quando Festa de Deus é festa VIP. quando muito vai sobre. Tem lugares para as pessoas VIPs. E quando vai querer quando sobre. A Bíblia diz: preparar a sua carne, preparar verduras, preparar tudo. A Bíblia nos fala que eles saíram daquele lugar, foram livres, foram para a terra Canaã. Quando chegaram naquela cidade, a Bíblia nos fala que um povo livre começou a viver aquele povo. Só que o que aconteceu no povo de Deus? Começaram a se esquecer de Deus. Começaram a se esquecer de Deus. A Bíblia diz que Deus falou assim para os filhos de Deus: prepara o templo. Este templo me adorarão. Este templo me cultuarão. Este templo glorificará o meu nome. A Bíblia diz que o povo de Deus começou a celebrar a Deus. Começaram a glorificar o Senhor. Só que o povo de Deus, o sacrifício que dava a Deus era um sacrifício que agradava tanto. Vídeo 6. O homem que sacrificava era um homem pecador. O povo que sacrificava era um povo que não andava nos caminhos de Deus. A palavra de Deus vem nos ensinar. Deus disse assim: não, eu farei algo diferente. Farei algo diferente. Porque veja o povo, por causa de se desviar no caminho de Deus, Deus tinha que matar o povo com água. Deus tinha que matar o povo com água, um dilúvio. Vemos também Deus a matar o povo através do fogo. Vemos que o povo de Deus começou a se desviar tanto de Deus, começou a sair tanto nos caminhos de Deus, começaram a sair nos planos de Deus. Mas Deus disse assim: mas eu ainda tenho plano com esse povo. Eu tenho ainda plano com esse povo. Por mais que seja um povo pecador, por mais que seja um povo que não anda nos caminhos, mas eu tenho ainda plano. O que Deus fez? A palavra de Deus vem nos ensinar que Deus, através do pecado do homem, através da falha do homem, através dos maus caminhos do homem, através do homem de não ouvir a voz de Deus, através do homem de não andar nos caminhos de Deus, Deus disse: vou enviar o meu filho. Deus precisava de alguém perfeito, alguém sem pecado, alguém que era perfeito, alguém sem falha. Esses que nós vemos, que dizem que são padres, não tem mulher, são pecadores mesmo assim, precisava de alguém tão santo e puro. Jesus Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus. Deus reparou em Jesus, disse: você é meu filho, você irá para a terra. Jesus disse: sim, eis-me aqui, eu irei, morarei por este povo, crucificarei por este povo. Ninguém matou Jesus. Ninguém matou Jesus. A palavra de Deus diz assim: Jesus Cristo diz: eu, por amor deste povo, eu dou a minha vida, porque eu tenho a minha vida, tenho o poder de tomar a minha vida, tenho o poder de entregar a minha vida, mas eu me entrego por Ele. Ele morreu por nós, Ele morreu por minha vida, Ele morreu pela igreja, e que hoje façamos salvos. Diga: eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Yes.
yawaza Escuta, rifundisha meu irmão. faya mulungu Aquele povo mbumba hili era um povo que vivia no pecado. ikali mbumba ikakala mashini Mas mesmo assim Deus libertou da escravidão. kama mbumba ina E masuri nós também éramos um povo ifari kali que mbumba vivíamos também no pecado. yomatika Mas mesmo assim Jesus nos libertou. tumati yesu Para que fôssemos livres. kulifari kala Um masuri povo cheio de Deus. mbumba Um povo que anda nos caminhos de Deus. Um povo que ouve a voz de Deus. A palavra de Deus vem nos ensinar. yawaza rifundisha Jesus Cristo Yesu Kristo diz assim: anarebana a quem eu enviarei? imani tanumisa A mali quem eu enviarei? tanumisa Para mali morrer por este povo. yagafera Deus falando no seu trono. mulungu awulapa A quem eu enviarei? imani Para morrer por este povo. yagafera A quem eu enviarei? imani tanumisa Para mali libertar este povo. Jesus disse: eis-me aqui. Envia-me a mim. E eu irei. saenda nada você pedirá de adorar Jesus Rei dos reis, soberano dos soberanos. Olha, o povo de Deus, É bumba é mulungu eles não esperavam Jesus que veio. iwa kadigania semana bweha O povo de Deus bumba é mulungu esperava um outro Jesus. iwa kadigania Yesu nangu Você já imaginou yeba bakala kukutu um junto como a mim ninda yule ngelebana chegando de repente na terra, kufika mwa dizer que eu sou Salvador? Ninguém vai me acreditar. Esse é cama, esse era cama, esse me ajuda. Abrahamu yasije kazi Esse não é Jesus, esse não é Salvador. huyu ndiye mpulumusi Filho de carpinteiro, ni mwana usema manamu filho de Marias. ni mwana wa Maria O pai dele é pobre, aiwasi kwa uma usama cidade pobre. alizinda Esse usama não é Jesus. ni wewe O povo de Deus bumba é mulungu esperava um Jesus que agradasse a vontade dele. É por isso pessoas hoje não conseguem obedecer a palavra de Deus. Porque eles querem ouvir uma outra palavra que agrada a vontade dele. O povo não quer ouvir a palavra porque não fala da vontade dele. O povo espera um outro pecador que fala acerca das suas vontades, que fala acerca da sua vontade carnal. O povo não espera esse Jesus. O povo não espera um pregador que prega a verdade da palavra de Deus. O povo espera de um pregador mentiroso. O povo espera de um pregador que tira dinheiro a eles. Mas Deus mulungu viu homem aliona timutu era tão pecador. iye kwa sima O homem que Deus disse não. Vídeo Eu 8. vou salvar este ili povo. ni mpulumusa Eu bumba vou salvar este povo. ili mpulumusa bumba Jesus quando veio na terra, Yesu bashana baba tziga Jesus Cristo começou a andar. Yesu anaenda ufamba Então quando ele chegou diante de João Batista, anafika kwa Yohana a Mbatizi Bíblia diz João Batista quando viu Jesus. huku kuforogoza ni pa Yohana Mbatizi na Yesu João Batista Yohana Mbatizi havia sido recebido a revelação. iye kanabeana masampeya Deus disse assim para João Batista: mulungu anamuzala pa Yohana quando Mbatizi você batizar alguém, iwe mulungu e o abatiza Espírito de Deus descer sobre ele, mzima mulungu akapulika kwa iye esse é Salvador. omwe ni mpulumusi João Batista, Yohana quando Mbatizi viu Jesus vir diante dele, anaona Yesu ambaye mamasu pa iye João Batista batizou Jesus. Yohana Mbatizi anabatizani É Yesu por isso que nós temos que ser batizados nas águas. natumai pa kubatizani Mbatizi Jesus Cristo quando chegou João Batista, Yesu João Batista batizou a Jesus Cristo. Yohana Mbatizi anabatizani Quando Yesu Jesus Cristo levantou, anaona Yesu a Bíblia alimuka diz: desceu o Espírito Santo sobre Jesus. Mungu anaona mulungu Em anasema formato de uma pomba, anapoenda ngangaiwa desceu sobre Jesus. anapoingia para A Yesu Bíblia diz: o Espírito de Deus Mungu anaona nzima levou Jesus para o deserto anamutenga Yesu para poder orar e jejuar. A Bíblia diz: ele levou 40 dias Mungu anaona orando e jejuando, alikutanya na Moshe dando a vontade do Pai. anasifuliwa sababu Todo servo de Deus, tumika sababu entenda para de Deus. tengo pesa Todo servo de Deus wewe tumika tem que aprender a orar e jejuar. funzile Tem que kupeana aprender a orar e jejuar. funzile kupeana Tem que aprender a orar e jejuar. funzile Tem que kupeana aprender a ler a palavra de Deus funzile para compreender a vontade de Deus. Jesus Cristo, Yesu por Kristo mais que fosse Salvador, ele era dependente do Pai. iye katababu pa Ele Yesu precisava do Pai. iye kafuna pa Yesu Precisava ajuda do Pai. akafuna Ele disse assim: Jesus, pa Yesu eu vim inda
para salvar os cativos, os que estão cativos, os que não estão libertos. Eu vim libertar, eu vim libertar, eu vim encher os que estavam vazios, eu vim encher os que não tinham Espírito de Deus. Então a Bíblia diz, Jesus Cristo entrando no templo, então a Bíblia nos fala, sacerdotes deram um livro a Jesus. Jesus lendo aquele livro, a palavra de Deus nos diz, havia uma passagem, estava escrito acerca de Jesus. E se esta palavra se cumpriu hoje, essa palavra se cumpriu hoje, que diz que verei o Filho de Deus para salvar os cativos, para vir libertar os cativos. Em nome de Jesus, Jesus Cristo diz, o Espírito de Deus está sobre mim, o Espírito de Deus está sobre mim. Hoje me ungi a libertar os cativos, para libertar os oprimidos, para libertar os que precisam da libertação. Hoje se cumpriu esta palavra. Quando Jesus curava os homens não acreditavam no milagre de Jesus. Não esperava desse Jesus, não esperava desse pastor. Mas a Bíblia diz Jesus Cristo era um bom pastor, um exemplo de todos os pastores, um exemplo de todos os líderes, um exemplo de todas as mães, para andar na palavra de Deus. Aleluia. Jesus Cristo, sentando com seus discípulos, andando com seus discípulos, existia quem gostava muito de dinheiro, existia quem gostava muito de dinheiro. Judas Iscariote poderia ser qualquer um, porque isso era a palavra de Deus, porque isso tinha que se cumprir. Mas nós vemos justamente Judas Iscariote, o meu xará. Não, eu não sou Judas Iscariote, sou Judas Raimundo. A Bíblia diz Judas Iscariote, o espírito de Satanás, de querer ter muito dinheiro. E por isso a palavra de Deus diz, os que amam muito dinheiro caem no pecado, caem nas armadilhas de Satanás, porque o dinheiro é a raiz de todo mal. Porque todos que amam muito dinheiro nunca vão conseguir servir a Deus. Porque muitos que amam dinheiro nunca vão conseguir pregar a palavra de Deus. Muitos que amam dinheiro nunca vão conseguir fazer a missão de Deus. Porque dinheiro te faz você ser cego e não consegue compreender a vontade de Deus. O dinheiro te tira da vontade de Deus. E por isso, glória a Deus, ter irmãos pobres, mas ainda serve a Deus. E por isso, glória a Deus, ter irmãos pobres, mas ainda continua firme. Tem irmãos sem emprego, mas continua adorando. Tem irmãos que os filhos não são crentes, mas continuam na presença. Deus quer esses homens. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo se procura dos melhores adoradores que adoram o Pai no Espírito e na verdade. Jesus Cristo falou para os seus discípulos: vamos preparar. Prepara a Páscoa. Jesus Cristo celebrou a Páscoa. Disse: prepara a Páscoa. Porque é chegado o meu tempo. Eu serei entregue. Que eu serei torturado. Eu serei batido. Que eu serei chicoteado. Que eu serei entregue nas mãos de inimigos. Mas ao terceiro dia, eu ressuscitarei. Terceiro dia. Porque não há pecado. Não é pecado que pode deter a Jesus. Não é um fumador, não é um bêbado, não é um ladrão que possa impedir Jesus de transformar a sua vida. Não há nada que possa impedir Jesus de transformar a sua vida. Não há nada. Jesus
Cristo, Yesu Kristo sentado com seus discípulos, alipanda wanyama disse: um de vocês maboti memu irão me trair. iwepo nzandinaye Irão me trair. iwepo ndinaye Começaram a se perguntar. tafunzana cha Começaram a se perguntar. alama jifunze Será que sou eu? kaninja ile Será que sou eu mesmo? kaninja ile Diz aquele que põe a mão no prato comigo, é este mesmo. ule awikamanje limani mpalado Este que irá me trair. umwendo wanzandinaye Jesus Cristo, Yesu Kristo celebrando a Páscoa, alikujerea mkazi Jesus Cristo disse uma coisa muito importante. Yesu ashiri shiboso kufunigira Uma coisa muito importante shindu shiboso kufunigira acerca da Santa Ceia. bandari ya mkoleno Quando Jesus Cristo celebrava a Páscoa, Yesu Kristo bashakaje Páscoa a Bíblia nos fala acerca da última Páscoa e a Santa Ceia. Mungu promosa uri Jesus Cristo Páscoa ya Santa Ceia celebrando a Santa Ceia Yesu Kristo akujerea diz: mkoleno fazer isto, ala mushire tumwetu fazer isto mushire tumwetu em memória de mim. kukumbukira ine Todas as vezes que fazeres essas coisas, kazinyi mukasha twatu lembrai de mim. kumbukira nine Quando fazer essas coisas, ukashire tumwetu você já anuncia a minha vida. imebo mulanganyango bwera kwaine Jesus Cristo Yesu Kristo disse para Judas Iscariote: anamusa Yuda mas Iskariote logo faça o que você quer fazer. ndogo ukashire tumwetu Judas saindo a correr Yuda nebula para mtana querer entregar o mesmo. akubisa O misimu problema daqueles homens mafuta não wantwana entendia ainda que aquele era o Salvador. akapesa sari uri mwaka Porque lipulumusi ninguém pode pedir um Salvador. akapalibe buna akamuletse mpulumusi Deus reparou tanto no homem, mulungu ananyanganisa muntu reparou tanto no povo de Deus. ananyanganisa mbunga mulungu Disse: esse povo precisa de Deus. mumbai funa mulungu Esse povo precisa da misericórdia. mumbai ifuna chifundo Esse povo precisa da presença de Deus. mumbai ifuna mvamaso Esse povo precisa de alguém mumbai mwai ifuna para morrer kuti afe por eles, para aferi entregar a sua vida kuti apereke por moyo eles. kuti iyu Por isso a palavra de Deus diz assim: natumwetu o mano castigo que nos traz a paz kubulesera mubulesera tendere estava sobre si, likaima e hiye pelas suas pisaduras usogera kumupita mwasi nós todos fomos sarados, ifanetsere nós todos fomos curados yense dos napulesera nossos pecados. mashimo yake Fomos curados, meus irmãos. napulesera Diga: eu fui curado. Diga: eu fui curado. eu fui Diz para esse irmão que está do seu lado: usambala eu mwana fui curado. eu fui curado Diga para esse irmão: eu fui curado. Eu fui salvo pelo sangue de Jesus. olha que A palavra de Deus mafala ya mulungu nos diz assim: yakutukusalile pai poderia existir, tinha que existir akafurika utaoneke preço preso para poder ser pago kuti iwanisire kulipira diante de Deus. pamaso pa mulungu A Bíblia nos diz mulungu ikufotokoza que nós fomos comprados pelo sangue de ipata Jesus. kuliwa na mwazi wa Yesu Nós fomos comprados pelo sangue de ife Jesus. tidakulidwa na mwazi wa Yesu Este era o preço que Deus exigia do homem. ukaitengo mulungu akafuna kwa muntu Um preço que o homem não poderia conseguir pagar. omwe muntu anganakwanisalire É por isso kumukulu a sua vida, natumwetu moyo wako moyo wako não tem preço. alibe preso Você não pode vender a sua vida iwepo ngasekulisa moyo se wako desviando porque você não tem uma coisa. kumuona utamwema Se desviando da presença de Deus porque você não tem cargo na igreja. iwepo kukula pamaso mulungu Saindo parar de servir a Deus porque você não é pastor. iwepo kuima kutumikira Parar de servir a Deus porque você não é evangelista. iwepo kuima kutumikira Parar de servir a Deus porque você não é missionário. iwepo kuima A kutumikira sua vida tem preço. moyo wako No céu não haverá pastor. kutsaulu kulibe No céu não haverá evangelista. kutsaulu mutakabe No céu não haverá missionário. mutakabe Nós todos seremos irmãos. Seremos irmãos. Diga para este que está do seu lado: você será meu irmão. Diga para ele: você será meu irmão. Ou você será minha irmã. Nós todos seremos iguais. Como anjos. Não há pastor. Não há apóstolo. Não há profeta. Não há missionário. Nós todos seremos iguais. Adorando a Deus. Glorificando a Deus. Como servos de Deus. Como servo de Deus. Não se preocupa, meu irmão, com coisas da terra. Não se preocupa com título. Seja servo. Servo de Deus. Tem que
ser servo. Jesus morreu para nós sermos servos, para ouvirmos a voz de Deus, entendermos a palavra de Deus. A Bíblia diz Jesus Cristo celebrando a paz junto aos Iscariotes, orando para entregar a Jesus. A Bíblia diz Jesus sendo entregue por os inimigos, sendo entregue nas mãos de inimigos. A Bíblia nos fala o seguinte: Jesus Cristo mesmo estava nas mãos de inimigos. Não falou nada, não respondeu nada diante dele, não falou nenhuma palavra. Temos o povo no Egito, foi liberto da escravidão. O povo de hoje, que estava em Canaã, que continua este povo até nos dias de hoje, que viveram no pecado, Deus salvou eles. Hoje somos salvos, irmão. Nós somos salvos. Por meio desse Jesus estamos a falar, por meio desse Jesus que nós estamos a celebrar, por meio desse Jesus estamos a falar dele. O povo não esperava daquele Jesus, não esperava a pregação daquele homem. Jesus Cristo, a maior coisa que Jesus fez não foi milagre, não. Jesus Cristo, a maior coisa que ele fez foi de ensinar o povo acerca da vida do reino de Deus. Foi ensinando o povo acerca de como ele pode se converter, acerca do povo pode nascer de novo. Hoje esse Jesus que se entregou por nós e foi traído com seus discípulos, a Bíblia diz que Jesus Cristo, vocês meus discípulos sereis minhas testemunhas, sereis testemunhas. Você é testemunho do milagre de Jesus fez na cruz. Você hoje, irmão, é testemunho acerca de Jesus fez na terra. Você, meu irmão, hoje é testemunho acerca de Jesus salvou. É por isso nós temos que pregar a salvação. É por isso nós temos que pregar que Jesus salva. É por isso nós temos que pregar que Jesus ainda livra. É por isso ainda nós temos que pregar que Jesus ainda precisa salvar a prostituta. Jesus Cristo quer salvar muitas pessoas, meus irmãos. E talvez porventura, que essas pessoas estejam longe aqui. Mas Deus quer que nós nasçamos de novo, sejamos gerados de novo. Porque todo filho de Deus tem que ter a identidade do Pai. Nós temos que ser gerados de novo. Jesus Cristo veio para nos gerar, nos tornar um novo homem, nos tornar um novo soldado. Jesus Cristo disse aos Hebreus: vós sereis meus testemunhos, tanto em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Vocês serão meus testemunhos. Aleluia. Esse Jesus se entregou por nós. Se você não entender o significado, o que quer dizer verdadeiramente, o que quer dizer verdadeiramente, você vai cair no erro, você vai cair no pecado. Você não conhece a palavra de Deus, é a oportunidade mais de você cair no pecado. Quando você não tem conhecimento da palavra, é mais uma oportunidade de você cair no erro. Mas esse Jesus que nós estamos a falar, ele nos libertou para nós sejamos livres. Se coloca de pé em nome de Jesus. Ainda tem muitos homens que querem pregar neste lugar, que ainda virão aprofundar sobre este assunto. Aleluia. Nós somos salvos. Diga: eu sou salvo. Com mais força, eu sou salvo. Eu sou salvo. Eu sou salvo. Eu sou salvo. Fui liberto. É Jesus Cristo. Aleluia. Entenda, irmão. Deus quer nos gerar de novo. Este dia é dia para nós lembrarmos, é para o dia nós pensarmos, é dia de nós refletirmos. Sabe o que é reflexão? Reflexão é você pensar os caminhos que eu estou a usar. Esse Jesus que morreu por mim, será que ele está a gostar? Será que ele está a gostar
Será que é vontade dele? Porque a segunda vinda de Jesus, Jesus não virá mais para salvar. Jesus está a vir julgar. Jesus está a vir levar a sua igreja. Você tem que fazer parte desta igreja. Diga para o seu irmão que está de seu lado. Você tem que fazer parte desta igreja. Você tem que fazer parte dessa igreja. Diga para ele, você tem que fazer parte desta igreja. Aleluia. Você tem que orar. Dizer, Deus, preciso da sua misericórdia. Aqui não há santo. Se nós formos reparar em nós somos grandes pecadores. Precisamos ainda de Deus. Precisamos ainda da misericórdia de Deus. Precisamos ainda da graça de Deus. Precisamos ainda da salvação de Deus. Então você tem que pensar: a minha vida, como está andando? Será que eu já pensei? Será que eu faço parte dessa igreja? Será que eu faço parte da igreja de Jesus? Porque todos aqueles que não fazem parte da igreja de Jesus, você pode dizer assim: esse Judas nos manda sofrer hoje. Não, eu estou para falar de Jesus. Judas não é importante ser Jesus. Judas não é importante nesta igreja. Nenhum irmão é importante nesta igreja. Jesus Cristo é importante na nossa vida. É por isso nós temos que ouvir a voz de Deus. Temos que ouvir a palavra de Deus. Pensarmos, orarmos pela nossa família. Você reparar, refletir. Os meus filhos, meu Deus, salva meus filhos. Porque todo aquele que não aceitou Jesus está indo para o inferno. Está indo para o inferno. Seus irmãos estão indo para o inferno. Sem aceitar a Jesus. Seu pai, que ainda não aceitou a Jesus, está indo para o inferno. Sua mãe, que ainda não aceitou a Jesus. A salvação, meu irmão, você tem que entender uma coisa: a salvação individual. Ora pela sua família,